Capítulo 729. A floresta inteira estava murchando como se uma entidade que estava trazendo destruição para tudo estivesse prestes a descer. Assim que o braço estava prestes a se estender completamente, um raio grosso de prata caiu do nada, iluminando toda a montanha. Os sons crepitantes de correntes numa gaiola mítica penetraram em torno do braço preto e pegajoso. Nuvens escuras rapidamente convergiram para o céu, formando sobrancelhas e uma boca, como se um rosto estivesse escondido lá dentro. Na cidade de Baian, a enorme comoção foi notada pelo rei dos mares Jean Cotman. Ele não hesitou em agir enquanto ordenava que os punidores mandatários ativassem os artefatos selados correspondentes. A figura de Reinette Tainiker foi forçada a sair do vazio, mas seu complicado vestido preto não parecia nem um pouco amarrotado. Ela levantou a mão esquerda quando duas das cabeças loiras de olhos vermelhos voaram para trás e pousaram em seu pescoço decepado. As duas restantes continuaram em combate com o bebê preto, inchado e enrugado. Quando o corte no pescoço começou a se contorcer, os dois cortes correspondentes foram conectados. Sua figura cresceu instantaneamente até o tamanho de um castelo gótico. Padrões, videiras e acessórios apareceram na superfície, entrelaçando-se em uma visão misteriosa e sinistra que não podia ser vista. Klein fechou os olhos com força enquanto colocava as viagens de Groselli na frente de seu rosto, injetando sua espiritualidade nele, mas não foi capaz de eliminar todos os efeitos infligidos a ele. Seu corpo continuava tremendo enquanto grânulos continuavam saindo de seu corpo. E só nesse momento ele confirmou que o efeito colateral do uso do sentença de morte era o medo do escuro. Pelas próximas 6 horas, não sofreria mais nenhuma fraqueza. Felizmente, a fraqueza apenas não pode ser retirada, mas isso não significa que eu seja incapaz de resistir por um curto período de tempo. Klein fechou os olhos desesperadamente enquanto as lágrimas continuavam escorrendo pelo seu rosto. Ele não perdeu tempo considerando os problemas relacionados a isso, porque a situação havia se tornado de extremo perigo, mas também era muito caótica. Aquele que apareceu parece ser mais forte que o Rei dos Mares. Provavelmente é um anjo, mas a condição dele também não parece ser particularmente boa. Ele não apareceu diretamente e, em vez disso, usou o mundo espiritual para atacar. É porque ele não pode chegar a tempo e só poderia considerar usar este método? Felizmente, recebi um aviso da luz laranja. Caso contrário, os resultados seriam impensáveis se esta situação se arrastasse. Enquanto os pensamentos de Klein passavam por sua mente, sua primeira reação foi aproveitar a oportunidade para fugir e ter uma distância segura. No entanto, sabia que recuar apressadamente sem quaisquer preparativos era igualmente perigoso. Se o anjo da escola de pensamento rosa abandonasse o ataque e retraísse seu braço, o rei dos mares Jean Cotman não teria qualquer motivação para se envolver em um esforço de perseguição. Isso ocorre porque ele não está enfrentando um santo que possa considerar vencer. Desta forma, simplesmente confiar na senhorita mensageira, Reinette Tainiker, torna difícil deter esta entidade. Posso ser perseguido novamente quando chegar a hora. Eu tenho que adicionar mais problemas para ele, tornando ele temporariamente incapaz de sair. Aproveitarei esta oportunidade para escapar das águas onde fica a Ilha da Montanha Azul. Enquanto seus pensamentos se agitavam, Klein seguiu seus planos de emergência, pegou as viagens de Groselli, enfiou sentença de morte dentro e fez algumas rolagens antes de chegar ao lado da cigarreira de ferro. Ele a esfaqueou com o dedo, removendo a parede da espiritualidade e abrindo a caixa, e jogou no ar o Tinder, que foi corrompido pelo verdadeiro Criador, em direção à fonte do perigo. Logo depois disso,
Klein usou as viagens de Groselha para proteger o topo da cabeça, abriu os olhos e pegou um apito. Este não era o apito de cobre de Azik, mas o apito de cobre do episcopado luminoso que ele obteve de um entusiasta do misticismo em Bäcklund. Originou-se de um membro ressuscitado do episcopado luminoso. Naquela época, Klein fez uma adivinhação sobre o apito de cobre e recebeu a revelação de que enviar uma mensagem seria extremamente perigoso. Naquele momento, ele decidiu permitir que o perigo extremo se encontrasse com o perigo extremo, de modo a criar uma situação ainda mais caótica que o beneficiasse. Ele rapidamente colocou o apito de cobre na boca e soprou nele. Então, ativou sua visão espiritual sem ousar olhar para cima. Uma caveira com 3 olhos sem vida emergiu. Ao redor havia tentáculos pretos semelhantes a apêndices. Sem qualquer hesitação, Klein entregou ao mensageiro uma pena branca deixada pelo membro ressuscitado do episcopado luminoso. Ele não esperou que o mensageiro desaparecesse quando imediatamente inchou os músculos, balançou o braço e jogou o apito de cobre para o alto, onde estava a fonte do perigo. Feito isso, guardou a cigarreira de ferro, rolou novamente e saltou para cima enquanto corria direto para o penhasco. Durante esse processo, manteve a cabeça baixa e mudou de posição. Ele não se atreveu a olhar a cena acontecendo acima dele, nem se atreveu a ficar mais tempo. Quando passou pelo local onde o almirante de sangue Senor deveria estar inconsciente, o olhar de Klein congelou de repente. Ele ficou alarmado ao descobrir que havia desaparecido. Naquela situação caótica sem qualquer ajuda, este espectro, que sofreu danos imensos e foi incapaz de manter seu estado de corpo espiritual, desapareceu. Klein fez uma pausa enquanto movia o olhar. Ele viu que à sua frente havia algumas gotas de sangue vermelho escuro espalhadas que brilhavam com um tom verde escuro. E esta região foi onde as viagens de Groselha haviam caído anteriormente. De jeito nenhum. Algumas gotas do sangue do almirante de sangue caíram na capa do livro? Isso o sugou? Klein franziu a testa, pois não achava que isso fosse uma coisa boa. Ele estava com medo de que o anjo e santo que a árvore mãe do desejo havia enviado conseguisse a ajuda do almirante de sangue de dentro das viagens de Groselha para persegui-lo. No entanto, era impossível para ele abandonar o livro. Sem isso, Klein não acreditava que teria a sorte de se esquivar de todas as explosões perdidas e estilhaços desconhecidos que poderiam cair do céu a qualquer momento. Resolverei esse risco latente entrando com meu corpo espiritual depois de escapar. Quando alguns pensamentos surgiram em sua mente, Klein correu, levantando o solo que continha o sangue do Senhor, estendeu a mão e pegou um punhado. Isso seria usado para localizar o almirante de sangue mais tarde. Tap, tap, tap. Klein corria de maneira sinuosa, segurando as viagens de Groselha sobre a cabeça, fazendo ajustes de tempos em tempos com base em sua premonição de perigo. O livro bloqueou os relâmpagos aleatórios ou a chuva dispersa de rochas corroídas, e o protegeu de um olhar aterrorizante que foi lançado. Com o livro, Klein saiu com sucesso da floresta sem vida e chegou à beira de um penhasco. Neste momento, o ambiente ficou escuro. Não era o tipo de escuridão antes de uma tempestade, nem era o resultado de uma noite sem lua ou sem estrelas. Foi um silêncio mortal que emanava um cheiro de podridão. Delírios soavam de distâncias variadas e em tons variados, como se algo parecesse respirar lentamente no ar. Klein, que tinha medo do escuro, tremeu. Ele não se atreveu a olhar para o que estava acontecendo acima dele. Tudo o que notou foram algumas penas brancas manchadas com óleo amarelado caindo em espiral até o chão próximo quando houve um relâmpago. Seu pé direito deu um passo à frente quando ele pulou do penhasco e caiu direto. Ele saiu da escuridão e pôde ver a luz. Então,
caiu em uma boca que estava esperando por ele há muito tempo. A boca não tinha dentes, pois imediatamente se fechou e afundou no fundo do mar. Segundo o acordo que haviam feito anteriormente, deveria dirigir-se a um recife além da ilha da Montanha Azul o mais rápido possível. Esta era uma gigantesca criatura submarina com 16 barbatanas nas costas. Na escuridão, Klein instintivamente desejou se amontoar como uma bola e tremer impotente, mas ele mal reprimiu suas emoções e pegou uma característica de Beyonder do sacerdote da luz que ele havia preparado para lidar com os espectros. Ele o obteve através da luva. A luz pura emanava do objeto translúcido parecido com uma pedra enquanto afastava o medo de Klein. Ele estava prestes a pensar se deveria esperar pelo resultado, ou se deveria tentar alguma coisa, quando de repente sentiu a palma da mão coçar. Ele rapidamente olhou para baixo e viu seus poros se dilatarem enquanto cresciam alguns finos cabelos brancos. Esses cabelos finos cresceram rapidamente e pareciam penas. Klein imediatamente sentiu todo o seu corpo coçar. O sujeito que foi atraído pelo apito de cobre é realmente muito perigoso. Klein era bastante experiente. Ele imediatamente se levantou e deu 4 passos no sentido anti-horário enquanto recitava o encantamento na boca da criatura submarina. Seu corpo espiritual mais uma vez rasgou a névoa cinza que tinha delírios e rugidos intermináveis enquanto gases verde escuros saíam de seu corpo. Voltando ao palácio que parecia a residência de um gigante, Klein observou seu corpo espiritual mais uma vez e descobriu que ele havia voltado ao normal. Não havia nenhum gás verde escuro, nem penas brancas. Ufa, é eficaz. Ele exalou e imediatamente retornou ao mundo real. Com a iluminação da característica de Beyonder do sacerdote da luz, Klein viu que as penas brancas nas costas de suas mãos permaneceram, mas perderam a capacidade de continuar crescendo. Havia mais ou menos alguns sinais em outras partes do corpo, mas não eram óbvios. Sim, devo ser capaz de resolver os problemas restantes quando o Sr. Azik chegar. Klein soltou um suspiro de alívio e desenhou a lua vermelha no peito. Ele rezou pela bênção da deusa e para que o Sr. Azik chegasse rapidamente. Neste momento, a figura de Reinette Tainiker apareceu diante dele. Senhorita. Justiça tinha 3 cabeças crescendo em sua cabeça enquanto ela segurava uma na mão. Comparada com antes, ela parecia mais animada. Ela estendeu a palma da mão esquerda e agarrou o ombro de Klein, e o trouxe diretamente para o mundo espiritual enquanto eles viajavam rapidamente por ele. Em meio a cores vibrantes, Klein sentiu-se um pouco tonto antes de retornar à realidade e perceber que estava em um recife. As 4 cabeças de Reinette Tainiker analisaram a área e disseram: já está seguro, lembre-se de pagar da próxima vez. Dito isso, ela desapareceu como se tivesse algo mais importante para fazer. Você poderia fazer isso. Eu deveria ter pedido à senhorita mensageira para me levar embora usando esse método. No entanto, o estado atual dela também não parece ser tão bom. Este deve ser um estado e método que ela raramente usa. Enquanto Klein refletia sobre o assunto, ele colocou a característica de Beyonder do sacerdote da luz em seu bolso e manteve as viagens de Groselha do lado de fora. Quando estava prestes a avaliar o ambiente ao seu redor para descobrir onde estava, outro braço se estendeu e agarrou seu ombro. Klein pulou de susto ao virar a cabeça apressadamente, apenas para descobrir que o Sr. Azik havia chegado. Azik agarrou seu ombro e puxou-o para o mundo espiritual mais uma vez. Eles se moveram rapidamente pelas cores empilhadas. Na verdade, já estou seguro. Os cantos da boca de Klein se contraíram, mas ele não disse essas palavras. Ponto.